20º dia, estamos aqui dando risada aqui com os irmãos da igreja, né? Porque 20º dia, dia de alegria, e hoje nós temos um grande desafio, que é o desafio de nós vencermos um vale de ossos secos. Amém. O texto que está marcado em Ezequiel, capítulo 37, não é isso? 37, veja só, no Ezequiel capítulo 37, fala a respeito de uma situação até inusitada, né? Porque o profeta diz assim: e veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A questão toda aqui é que Ezequiel ele tem uma visão, e nessa visão ele diz que o Espírito do Senhor, sabe o que é você ser levado pelo Espírito do Senhor? Ser levado pelo Espírito do Senhor é uma situação que só Deus pode fazer, só Deus pode levar. E Ezequiel foi levado no meio disso, mas ele não foi levado a ver o céu, ele não foi levado a ver os anjos, ele não foi levado a ver o futuro, ele foi levado a ver exatamente a situação que se encontrava a nação de Israel. Aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel. E ele diz assim: e ele me fez andar ao redor deles, e vi que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ou seja, aqueles ossos, eles estavam ali há muito tempo, estavam secos. Não só secos, eles estavam já queimados pelo tempo, esturricados pelo tempo. E nós vamos aprendendo aqui, amém, o que é que Deus ele pode fazer. Porque esses ossos, eles representam muitas vezes nós mesmos, que estamos no meio dessa situação. E como profeta que ele era, ele foi levado a ver a situação da maneira como Deus via a situação. E essa é uma das questões difíceis para nós, porque quando nós olhamos para uma situação, a gente vê a situação do nosso ponto de vista, e não do ponto de vista de Deus. Tanto que você vai ver que ele fez assim, ele ia andar, e ele andou e perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Veja que Deus ele vai tratando com o profeta e vai perguntando assim: o que você acha disso? Será que tem solução? Será que tem jeito? Será que tem cura? Será que tem resposta? Aleluia. Será que tem solução? O que pode ser feito disso tudo? Era uma pergunta que o profeta tinha que responder antes que Deus pudesse dar a sua palavra, aquilo que Deus queria fazer. Então tem situações aí que Deus ele vai nos chamar e perguntar: então, e aí? O que vai acontecer? O que você pensa disso? Como é que você está vendo essa situação? Nós podemos ver de muitas maneiras. Um coração ansioso já vai atropelar Deus e vai dizer para Deus tudo aquilo que vai acontecer, sem mesmo Deus saber o que está acontecendo. Ele sabe bem essa história, né? Sim. E aí, vai dar certo? Não, vai dar certo, pastor. O povo está com coração duro, não tem dinheiro, é melhor cancelar. Pastor, o senhor está indo na tua fé, vai na tua fé, não vai na minha fé, não. Isso é a palavra de alguém comum. Sim. Mas quando Ezequiel tem essa conversa com Deus, Deus fala assim para ele: o que você disse? O senhor que sabe. A resposta está com o Senhor. Aleluia. Então ele fala assim: então profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel ele tinha que falar para osso. Sabe o que é você falar para osso? Por que ele tinha que falar para osso? Por que ele tinha que tratar com aquilo que estava morto? Então, um segredo espiritual aqui, porque é dentro dos nossos ossos que está o nosso DNA. Sim. E é dentro dos nossos ossos que está a vida. Aleluia. Você vai medir a vida de uma pessoa, você examina lá os ossos.
Alguém, quando quer saber aí a situação exata de uma enfermidade na coluna, vai ter que fazer aquele buraquinho lá na coluna, quem já passou por isso sabe, né? E vai lá e arranca um pedacinho do osso, e dentro daquele osso tem um pouquinho do DNA, e aquele DNA é o suficiente para determinar se você vai ou se você não vai, quem você é e quem você não é. E cada um daqueles ossos tinha um DNA diferente. Então não era questão de falar para um osso, a questão era de falar para os ossos. Porque não era questão de uma pessoa. Se fosse uma pessoa, mostrava um esqueleto, mas não mostrou o esqueleto. Mostrou que é um vale cheio de ossos secos. E eles, ossos, ouvi a palavra do Senhor. E é sempre quando eu penso nessa mensagem, eu vejo que quem tinha que ouvir a voz, não era a voz do Ezequiel, mas era a voz do Senhor. Então Deus queria falar aqueles ossos, mas Deus queria usar a boca de Ezequiel para dizer: Ezequiel, você vai dizer o meu nome para que esses ossos vivam. Então os ossos tinham que ouvir. Sim, ainda que estivesse seco, ainda que estivesse podre, ainda que estivesse um osso para cada lado, e ele faz exatamente como Deus pediu. Amém, Jesus. Como Deus ordenou. E quando ele começou a profetizar, ele não simplesmente ele profetizou, ele deu o quê? Ele deu uma ordem, verso 7, então profetizei como se me deu ordem. Então uma profecia, ela não é simplesmente uma revelação estática. A profecia é uma ordem. Amém, Jesus. A profecia é uma ordem que é dada no mundo espiritual para que algo material aconteça. Amém. Porque aqueles ossos naquele momento eles eram materiais, mas a palavra ela era espiritual. Amém. Então aquilo que era espiritual entrou naquilo que estava morto, e aquilo que estava morto passou a ter vida. Porque a palavra que sai da boca de Deus é palavra de vida. Amém. Não é palavra de morte. Glória a Deus. Então aquela palavra, quando começa a entrar naqueles ossos eles entenderam, aquele que tinha autoridade. Santo. Aleluia, Jesus. Quando você profetiza, quando você levanta a tua voz profética, quando você já ouviu aquela voz que vem do céu, meu querido, não é hora de você pedir, é hora de você ordenar. Mas eu estou ordenando, eu estou dizendo no nome do Senhor que isso precisa acontecer, isso vai acontecer, porque não é que eu estou mandando, é o Senhor que já deu a ordem. Então o Senhor já deu a ordem, a terra tem que obedecer. Amém? Amém. Nós muitas vezes não entendemos e não sabemos fazer isso, porque nós não sabemos exatamente se Deus falou, se Deus não falou. Será que Deus falou mesmo? Será que eu não estou na minha emoção? A gente tem um monte de será, talvez, quem sabe. A gente mede a situação pelo nosso medo. A gente não mede a situação por aquilo que Deus fala. Eu te pergunto assim: você conseguiria orar com fé para essa viagem? Pastor, eu não tenho fé. Mas eu gostaria de perguntar assim para você: e aí, você gostaria de orar sobre a tua vida, sobre essa mesma questão? Talvez você vai dizer o quê? Não, pastor, eu vou ter fé. Por que você vai ter fé? Porque esse é um assunto que interessa a você. Então, se o assunto interessa para você, você pega essa quantia, você pega esse valor e você já começa: não, eu profetizo o carro, eu profetizo a casa, eu profetizo isso. Por quê? Você já transformou os valores porque o negócio interessa para você. Sim. Mas e quando você é o agente da profecia? E quando você é colocado no meio de uma situação para dizer assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porque eu estou dizendo em nome do Senhor que vai acontecer, vocês têm que me obedecer. E o osso teve que obedecer. Então, se um osso obedece, por que o ser humano, porque o homem que tem inteligência, que tem essa capacidade, ele não obedece? Exatamente pela questão do livre-arbítrio que nós temos. Verdade. Aqueles ossos não tiveram livre-arbítrio. Eles tinham que obedecer mesmo. Aleluia. Mas ele disse assim: mas só o osso, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Estava faltando o Espírito dele. Porque também muitas vezes você está aí, olha para você está inteirão, mas está faltando alguma coisa. Está faltando a presença do Senhor. Aleluia. Está faltando o Espírito do Senhor. Amém. Então não anda, não fala, não resolve, não se movimenta, tudo na sua vida está parado. Você está como morto. Morto não reage. Verdade. Mas aquele que tem vida é aquele que? Aquele que glorifica. Sim. É aquele que exalta. Amém. É aquele que anda, é aquele que caminha. Lembra do coxo? Sim. Parado na porta formosa? Está lá 40 anos, né? Me ajuda aí. 40 anos, me ajuda aí. 40 anos, me ajuda aí.
E Jesus já tinha passado por ele, pode ter certeza, que Jesus já tinha passado por aquele paralítico na Porta Formosa, porque a Porta Formosa era a porta das coletas, era a porta que quem entrava por aquela porta, entrava pela porta disposto para deixar o dinheiro da coleta lá, o dinheiro da oferta ali. Então, era caminho, e era aquela coisa estratégica, olha, se ele era um mendigo, se ele precisava de dinheiro, ele ia ficar aqui lá. Do lado onde vai passar o pessoal que está com dinheiro. É assim que a coisa funciona. Sim. Então ele estava ali colocado de uma maneira estratégica, porque ele sabia que todo aquele que passasse teria alguma coisa. Amém. Por isso que aquela expressão de Pedro, olha para nós, eu não tenho ouro, não tenho prata, era estranha para aquele homem. Nossa, você não tem ouro, não tem prata, e você vai entrar por essa porta aqui. Não estou entendendo. Mas ele fala assim, olha para nós. Olha para nós, porque o ouro e a prata que você precisa, eu não tenho, mas eu tenho algo muito maior, eu tenho muito melhor. E quando ele profetiza sobre aquele homem paralítico há 40 anos ali, ele imediatamente ele se levanta, e ele se levanta e começa a dançar, começa a glorificar, e ele entra no templo glorificando a Deus. Amém. Sabe o que é isso? Isso é a presença de quem tem Jesus Cristo dentro do seu coração. É impossível alguém que tenha Deus no seu coração seja tão tímido ao ponto de não conseguir render a adoração a Deus. É impossível alguém que tenha Jesus no seu coração não se alegrar, não chorar, não sentir, não exaltar, não glorificar, não dizer, não, Deus está aqui, eu preciso glorificar. Não tem como você ficar tímido diante de Deus, porque nas outras coisas a gente não é tímido. Nas outras coisas a gente é bem alegre, gosta de rir, gosta de brincar um com o outro, né? A gente perde, passa vergonha, não está preocupado com nada disso não, mas quando a gente está diante de Deus, então você está lá como aquele paralítico, jogado, largado lá, muitas vezes você está como aquele monte de osso, vale seco lá, a qual o profeta disse, eu vou profetizar sobre você. Aleluia. E você vai viver, você vai pular, você vai soltar, você vai glorificar. Porque o que nós precisamos na nossa vida é exatamente essa presença de Deus. Essa presença de Deus que nos transforma, que tira a nossa timidez, não, mas que transforma a nossa timidez em motivo de alegria, amém, motivo de louvor, motivo de exaltação. Você teria ou não teria hoje motivos para glorificar a Deus? Muitos motivos. Sim. Olha para a tua vida e fala assim, pastor, mas a minha vida está um caco, mas ainda dá para glorificar, não tá? Então glorifica no meio dos cacos, porque é o que você tem para glorificar, então glorifica a Deus. Muitas vezes quer glorificar a Deus por uma coisa grande, mas a gente rejeita as pequenas coisas. Verdade. A gente quer tudo grande, porque as coisas grandes vão impressionar. Pensou? Eu chego aqui para os irmãos, tenho que dizer uma coisa para vocês. Deus é fiel na minha vida, olha só, o cheque da viagem chegou. Então a igreja vai glorificar, vai exaltar, vai pular, vai saltar, não é verdade? Aí eu chego para os irmãos, eu quero glorificar porque eu ganhei um perfume. Nossa, um perfume, nossa, estava ruim a situação do seu lado, hein? Não, a questão não é que estava ruim, e a questão não estava boa, a questão é saber qual é o gesto que você recebe vindo da parte de Deus, a qual você pode glorificar a Deus. O que a Bíblia Sagrada diz? Quem é fiel no pouco será o que? Fiel no muito. Então nós temos que aprender a ser fiel no pouco. A gente tem que aprender a glorificar pelas pequenas coisas, por aquele pão que é colocado na sua mão, na sua mesa. É verdade, Pai. Você tem que aprender a glorificar porque você tem hoje uma casa, você tem um abrigo. Você tem que glorificar a Deus porque hoje você pode se alimentar. Você pode glorificar a Deus porque hoje você pode cultuar a Deus, agradecer a Deus porque você pode, que nesse exato momento existem centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo que estão adorando a Deus escondidas, porque não tem a liberdade, não pode expressar a sua fé, não pode cantar, não pode nem comunicar a sua fé, porque não sabe se aquela pessoa que está na direita, se aquela pessoa que está na esquerda, ela não é um agente de acusação, ela pode inclusive perder a sua vida. Então, temos ou não temos motivo para glorificar? Temos. Sim. Nós temos motivo para glorificar, para exaltar, para render graças ao Senhor. Então, nesse meio, nessa situação toda, Ezequiel fecha e diz assim: porém em vós o meu espírito, e vocês vão viver, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz.
Ezequiel é o profeta do cativeiro. Ele está dizendo que uma situação que aparentemente era difícil, mas daqui a pouco muda toda a situação e o povo volta de novo para a sua terra e vai dizer: somente Deus poderia fazer tal coisa. Amém. Eu creio. Tem coisas, meu Louvado querido, seja o seu nome, que somente Deus pode fazer na vida de vocês. Verdade. Existem coisas que somente Deus pode transformar na vida de vocês. Existem situações que você perdeu lá no passado, pastor. A minha vida mudou de uma tal maneira que eu já nem sou mais quem eu era. Eu nem lembro mais. Quando eu olho para a minha história, eu falo assim: já foi. Hoje eu sou esse cemitério que o senhor está vendo aqui. Não tenho força para nada, não tenho força para cantar, não tenho força para pular, não tenho força para exaltar. Eu não tenho nem sequer força para produzir alguma coisa, porque morto não produz nada. Aleluia. Então, meu querido, se você não está produzindo nada, você está morto. Se a tua mão não consegue gerar semente, você está morto. Se a tua boca não consegue glorificar Deus, você está morto. Se a tua mente não consegue pensar em Deus, você está morto. Se você não consegue exalar Deus, você está morto. Ou tem aparência de vivo, precisa de Deus, precisa do Senhor Jesus. Precisa que o Espírito venha, porque essa palavra diz assim que eu vou colocar o meu Espírito e você vai viver. Uma pessoa que vive é uma pessoa que tem sonhos, igreja. Você já viu uma pessoa que vive? Ela tem sonhos. Sim. Ela quer correr, ela quer nadar, ela quer praticar esporte, ela quer viajar, ela quer ir para a Europa, ela quer ir para a Patagônia. Ela está viva. Ela quer o que? Ela está dizendo: eu estou vivo. Ninguém quer ir para a Patagônia, mas ele quer ir por quê? Porque ele está vivo. E o morto quer ir para onde? Eu quero ir para casa, deitar, dormir. No máximo, comer a pizza de sábado à noite. E olha lá, você é morto, está morto. E quem está vivo? Quem está vivo está pensando uma série de coisas. Eu nem contei, acho que eu nem falei para a pastora, mas eu estou me inscrevendo num grupo aí chamado dos legendários. Só vai homem. Falei para você? Isso. Só vai homem. Só vai homem, gente. Só vai homem, fica lá 2 ou 3 dias no meio do mato, no meio do nada, sobe, desce, e quando volta para casa, é aquele tênis ali chão, camiseta ali chão, roupa ali chão, mas volta com uma história. Amém. É um grupo chamado Legendários. Amém. Somente vamos homens. Forma o caráter de um homem. Amém. No meio da guerra, no meio da tribulação, no meio da fome, no meio da noite, no meio dos pernilongos. Viva. A pessoa está o quê? Viva. Você está vivo ou você está morto? Você está no meio do vale ou você é profeta? Porque lá no vale, ou você é profeta ou você é osso seco. É verdade. Aleluia. E muitas vezes você está mais na qualidade de osso seco do que na qualidade de profeta. Porque nem para ouvir a voz de Deus está conseguindo. E a gente precisa ouvir a voz de Deus. Amém, glória a Deus. Se sinta escolhido por Deus. Deus me deu a graça. Deus me deu. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Pensa bem. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Quando foi a última vez que Deus usou você? Quando foi a última vez que Deus visitou você? Isso não te incomoda, igreja? Aleluia. Pastor, eu lembro. Lembra do quê? Eu lembro daquele tempo. Que tempo, meu querido? O tempo passou. Aquele tempo já foi. O que vale agora? Aleluia. A gente tem que ter história para contar agora. Verdade. Aleluia. A menos que você já tenha aposentado, né? Vai começar a contar aquela história lá do tempo. Daquele meu tempo, né? Que tempo, meu querido? 20, 30 anos, 40 anos, 10 anos. É história passada, amém, igreja? Amém. História passada, já foi. Muitos de vocês estão vivendo o passado. Estou contando o passado. Quando eu trabalhava, quando eu ganhava, quando eu fazia, quando eu tinha, como eu era. Lembra quando você era bonitão, bonitona? Já não é mais. Está aí pela misericórdia, pela graça. Já casou, já está feliz que casou e trata bem o marido para ele. Para não ir embora, né? Para não ir embora. E o marido é a mesma coisa. Você já era, você já foi, então cuida bem daquilo que você tem, porque se já era. Você não tem jeito, não tem como voltar atrás, não. Não é isso? Fica contando história. Lembra como eu tinha cabelo? Como eu filha tinha, agora você não tem mais nada. Você lembra quando eu era magrinha? Não está magrinha, não, já está abençoado aí, tá certo? E por aí vai.
Lembra que a gente está pensando muito lá no passado? E a gente tem que olhar para o futuro, igreja. Aleluia, Porque o nosso Deus é um Deus que Ele profetiza para ser. Aleluia. Glória a Deus. E para ser significa lá, não significa aqui. Começa a se inquietar, igreja. Sim, Pai. Começa a se inquietar, meu irmão, minha irmã. Não viva apenas aquilo que foi no passado. Você tem que ver o que é isso hoje. A mensagem é para hoje, a profecia é para hoje. O vale, meu querido, deixa o vale para lá. Sai do vale. Não tem graça nenhuma ficar no vale. Sim. Que graça tem no vale? Não tem graça nenhuma. Que graça tem de ser osso seco? Não tem graça nenhuma. Que graça tem estar na porta da igreja, vendo as pessoas glorificando, exaltando, e você não pode entrar porque você é coxo, porque o coxo não podia entrar no templo? Que graça tem? Quantas e quantas pessoas estão paradas na porta da porta formosa, está muito próximo de entrar e não entra, porque precisa de um profeta. Aleluia. Eu quero ser esse profeta na sua vida nessa noite. Eu quero dizer para você, deixa de ser osso seco. Sim. Deixa de ser osso seco nessa noite. Ouve a palavra de Deus, clama para que o Espírito do Senhor entre em você de uma tal forma que você venha se levantar como um exército poderoso. Olha nessa noite para o Senhor Jesus, porque quando Pedro fala assim para aquele paralítico, olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Amém. Ele levantou e andou. E sabe o que ele falou, Jesus Cristo Nazareno? Porque o nome Jesus era um nome comum naquela época, era comum, mas tinha que ser o Jesus Cristo que ele cria, que nasceu que morava em Nazaré, Jesus de Nazaré, não qualquer outro Jesus. Não é qualquer Jesus que a gente crê, amém? Não é qualquer profeta, qualquer profecia que a gente crê, amém, igreja? Amém. A gente sabe quando Deus está falando com a gente, amém? Amém. A gente sabe quando Deus está tocando, aí assim, está queimando, pastor, está queimando, esse negócio está queimando dentro de mim. Eu preciso ser o quê? É melhor você ser profeta do que você ser urso. É melhor você ser Pedro do que você ser paralítico. Sim. É melhor você ter vida do que você estar morto. É verdade, Pai. É melhor você caminhar sobre as águas do que você ficar no barco. É verdade, glória a Deus. É melhor você oferecer os seus pães do que ficar dizendo para Jesus que não tem jeito, não tem condição, não tem nada. Santo. Espírito de Deus. Nós temos que aprender, meu querido, a ter uma voz profética. Amém. Os irmãos sabem tudo aquilo que eu falo, brincando ou não, eu levo a sério, amém? Sim. Tudo aquilo que eu falo, brincando ou não, eu levo a sério. Cada um de nós tem uma Patagônia para vencer, amém? Sim. Os irmãos sabem, né? Essa semana eu disse para vocês. E as pessoas que estão conosco na internet, se estiverem vendo essa mensagem até o final, vão saber que essa semana a gente teve uma novidade aí. Descobrimos que a gente está com 3 bicos de papagaio aí, né? Aí quando foi sexta-feira ontem, eu peguei, levantei. Aí a minha sogra perguntou: ei, você não vai? Não, eu vou levar meus papagaios para treinar. Levei meus papagaios para treinar. Agora que descobri que eu tenho papagaio, eu tenho que levar eles para tudo quanto é lugar. Leva eles para treinar, leva eles para passear, leva eles para tomar banho, vão dormir, vai dormir com os bicos, vai dormir tudo comigo lá. Isso não vai me parar, vai te parar? Não. Nada vai te parar. Nada vai te deter. Quando você é profeta, meu querido, nada te detém. O meu lugar não é ficar na porta formosa, o meu lugar é tirar o paralítico da porta formosa. Amém? O meu lugar não é ficar lá no vale do osso seco, o meu lugar é dizer assim: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer, igreja, ouça a palavra do Senhor nessa noite, amém? Ouça a palavra, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, na tua alma. O Senhor, eu quero ser profeta, mas eu quero ser aquele profeta daquele jeito, que quando o Senhor fala, eu respondo. Quando o Senhor já começa a tocar, quando o Senhor já começa a fazer barulho lá no céu, aqui na terra eu já estou ouvindo. Eu conheci a história de uma mulher, que ela chegou para um pastor e falou assim: pastor, ô meu pastor, ela falou assim: vai, minha filha, eu queria pedir oração para o senhor de uma coisa. Fala, minha senhora, o que é? É que Deus falou assim no meu coração, em que Ele me chamou para ser missionária. Eu já era uma senhorinha dos seus 65 anos aí, já estava velhinha, já estava lá já virando a esquina já, né? Estava lá com seus 65 anos. Aí o pastor falou assim: 65 anos, minha querida, tu vai ser missionário aos 65? Podia ser, né, com 20, com 30, 37, 40, 41, 42, né? Nessa idade o pessoal tá bom ainda, né? Tá bom para fazer um monte de coisa, né?
Ela disse: mas eu creio que como o senhor é o meu pastor, se o senhor orar por mim, Deus ele vai conceder esse desejo no meu coração. E aí o pastor falou assim: o que eu podia fazer por ela, né? Eu falei assim: eu vou orar por ela. Alguma coisa, sabe? Eu vou orar por ela. E orou por ela e falou assim: Deus, concede o desejo do coração da sua filha. Bem, concede o desejo do coração da sua filha. E o resultado foi que ele orou por ela e ela falou assim: pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, amém? Deus abençoe a sua vida. E o pastor descansou naquela oração, descansou naquele assunto. Um dia ele está no seu gabinete, passaram-se quase 2 anos. Ele está lá no seu gabinete e ele recebe uma ligação, assim, a secretária dele falou assim: pastor, tem uma ligação de uma irmã que diz que é sua membro. Eu falei: quem que é? Ela falou que ela queria falar com o senhor. Eu falei assim: deixa eu atender ela, né? Você disse que é minha membro, a igreja é muito grande. E foi atender, ela falou assim: pois não, irmã, pastor, o senhor está lembrando de mim? É o que, irmã? Sua irmã, a irmã fulano de tal, que pediu oração para o senhor a respeito da obra missionária. Eu falei: eu lembro, sim. Então, irmã, como é que está? Eu falei: então, pastor, eu estou aqui para dizer para o senhor que eu acabei de chegar aqui em Portugal e eu vou fazer uma obra missionária aqui em Portugal, tá? Vim conhecer umas pessoas que já estão aqui em Portugal e já estão me chamando até para ir para a Espanha. Olha como é que Deus é bom, cumpriu a sua chamada. Ele parou, ficou olhando assim e ele foi entender que nós temos que ser o quê? Profeta. Lembra de Eli? O sacerdote Eli? Ele não era dos melhores sacerdotes, né? Ele não era, não. Mas o que aconteceu? Quando ele viu Ana naquela situação, ele disse assim: mulher, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E é isso que eu quero dizer para vocês aí. Que o Senhor possa conceder o desejo do seu coração. Que o Senhor venha conhecer o desejo do coração de cada um de vocês. Que o Senhor venha transformar a vida de vocês. Vocês estão aqui no 20º dia. Amanhã é o 21º dia. Amanhã é dia da gente vir aqui para agradecer, para exaltar a Deus por tantas coisas. Mas que Deus venha conceder o desejo do coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Porque essa noite é uma noite profética. Amém. Vocês estão aqui de uma maneira profética. Pede para a irmã Gisele entrar, fecha essa porta, depois a gente resolve. Depois a gente resolve aquela questão lá, tá certo? No nome de Jesus, amém. Vamos entrar porque nós vamos orar. Fecha aí, fecha a porta, amém. Depois nós vamos orar pelo problema de incontinência urinária, depois nós vamos orar por questões de sede. A gente tem uma sede muito grande no meio da igreja muitas vezes, né? E a gente não percebe o que está acontecendo. Tudo isso é roubo. Sim. Isso é roubo, igreja. Isso é roubo. Isso é roubo. Mas depois nós vamos conversar com as pessoas que estão sendo roubadas aí no nome de Jesus. O que você precisa hoje? O que é que você precisa nesse 20º dia? Espírito Santo, aleluia. O que é que você precisa nesse 20º dia? Aleluia, meu Deus. O que é que Deus pode fazer com você nesse 20º dia? Você está parado na porta formosa? Ou você está chorando no altar porque ninguém entende o seu problema? Ou você já está tão seco que o Espírito do Senhor tem que clamar dentro dos seus olhos? Hoje é dia de nós pararmos de contarmos o que foi e temos que começar a contar aquilo que Deus dá para cada um de nós. Amém. Amém? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que venha transformar a sua vida e venha transformar também a vida das pessoas que estão conosco pelo canal, ouvindo essa mensagem. Que você que está conosco no canal, você receba cura, transformação, visitação, e que o Senhor venha transformar o seu vale, que o Senhor venha tirar você da porta da igreja, que o Senhor venha ouvir o teu lamento, você que está pedindo algo da parte do Senhor, que seja feito dessa maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.